Salve galera, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia a todos, né? Bom, na aula de hoje a gente vai falar da lei dos senos e a gente vai demonstrar ela de uma forma, tá? Depois eu vou quebrar em dois vídeos, né? Depois eu vou fazer uma segunda demonstração dela, mas vamos fazer em uma só. Por que a gente está fazendo a lei dos senos e não continuando aquela sequência de áreas? Porque quando eu for demonstrar a fórmula de Herão, né, que é a forma que a gente tem de calcular de triângulos utilizando apenas o semiperímetro deles, para a gente poder fazer essa demonstração, tem um raciocínio ali muito parecido com a demonstração da lei dos cossenos, tá? Por isso que se eu vou ter que falar de lei dos cossenos depois, por que não falar da lei dos senos, depois provar a lei dos cossenos e depois fazer a fórmula de Herão, tá bom? Dado essa justificativa, então vamos lá. Então a gente vai falar da lei dos senos. O que é a lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte, né? Dado um triângulo, né, e seus ângulos internos, essa igualdade aqui é verdadeira, ou seja, o lado A, né, sobre o seno de alfa, ou seja, o seno de alfa, né, dividindo o lado oposto, tem que ser igual, né, o lado oposto, né, do seno de beta dividido pelo seno de beta. Então, e por fim, né, o seno de gama, né, divide C. É isso que quer dizer. Então, basicamente, eu vou pegar um lado e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele. Então, A sobre o seno do seu lado do seu ângulo oposto, B sobre o seno do seu ângulo oposto e C sobre o seno do seu ângulo oposto. Tudo isso precisa ser igual. É isso que diz a lei dos senos, tá? Então, vamos lá, sem enrolação, vamos aqui para a demonstração, tá? Essa é a prova 1, tá? Porque eu vou fazer uma segunda depois utilizando ideia de ângulo inscrito e a gente consegue até tirar uma informação a mais nessa igualdade aqui, se eu levo em consideração que ela que o triângulo está inscrito numa circunferência, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu estou falando de seno, tá? Seno de um ângulo, né? Se eu pego o seno de um ângulo, né, num triângulo retângulo, vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Então, né, seno cateto oposto sobre a hipotenusa, mas isso aqui, né, quando a gente fala dessa forma de calcular, né, eu estou levando em conta a hipotenusa, ou seja, eu estou falando de um triângulo retângulo, né? Então, triângulo retângulo. Então, eu preciso fabricar um triângulo retângulo aqui para poder falar do seno, né? Então, ó, vamos fazer isso aqui em dois passos. Vamos, por exemplo, traçar uma altura, né? Aqui. Então, ó, pegamos uma altura H1 do nosso triângulo, ok? Então, temos a altura H1. Logo, a gente dividiu, né, esse triângulo grandão em dois triângulos retângulos pequenininhos. Por que retângulos? Porque a altura chega na semirreta que contém o lado oposto, formando 90 graus, certo? Então, chegou aqui, formou 90 graus, dividi em dois triângulos retângulos. Agora, vamos calcular o seno do ângulo alfa e do ângulo beta, tá? Então, ó, a gente tem que o seno de alfa, né, vai ser igual a quem? Cateto oposto a alfa, que é a nossa altura H1, sobre, né, sobre a hipotenusa, que nesse caso é B, ok? Então, vamos isolar H1 aqui. Sabe que H1, portanto, vai ser B seno alfa, beleza? Agora, vamos calcular o seno de beta. O seno de beta vai ser a mesma coisa, ó, cateto oposto, que é H1, continua sendo H1 aqui, sobre a hipotenusa, que nesse caso é A, beleza? Isolando H1, então eu vou saber que H1 é A vezes seno de beta, ok? Com isso a gente já consegue uma parte da igualdade lá de cima. Por quê? Ó, se isso aqui é igual a H1 e se isso aqui é igual a H1, logo isso aqui é igual a isso aqui, certo? Essa é a ideia.
Logo, eu posso afirmar que B seno alfa é igual a seno beta. E, por fim, isso nos leva a uma das igualdades lá de cima, né? Nos leva aqui, né? A seno alfa é igual a B seno beta. Beleza? Então, uma parte da nossa igualdade lá de cima está demonstrado. Ok? Né? Porque o que eu fiz aqui? Né? Eu passei o seno, tá entre aspas, dividi ambos os lados por seno de alfa, então ficou A seno de A vezes seno de beta, dividido por seno de alfa. E peguei esse seno de beta, mandei para o outro lado, dividi ambos os lados por seno de beta, né? E aí eu chego nessa igualdade aqui, certo? Então, a primeira parte está feita. E a segunda parte? Vamos lá. A segunda parte, eu vou pegar aqui uma outra altura, porque, ó, lembra que a gente não falou do seno do ângulo de gama aqui, né? A gente quer falar dele também, porque ele faz parte lá da nossa expressão, da nossa igualdade lá dos senos. Então, eu vou traçar uma outra altura aqui, ó. A altura, chega ao outro lado, formando os 90 graus, tá? Perdão se o desenho não tá bonitinho aqui, mas se há uma altura, forma 90 graus, beleza? Aí a gente pode calcular aqui, ó, o seno de gama e de beta. Vamos chamar essa altura aqui, ó, de H2, ok? Calculando o seno de gama aqui, ó, eu sei que o seno de gama vai ser igual a cateto oposto a gama, que é H2, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o B, certo? Então, B. Ok? Daí, isolando H2, nós temos que H2 é igual a B seno de gama. Certo? Vamos guardar isso aqui. Agora, vamos falar do seno de beta. Ok? Seno de beta também pode ser calculado, né, como cateto oposto, que é H2. Né? Então, seno de beta vai ser H2 sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o ângulo, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Logo, é C nesse triângulo. Daí eu concluo, né, que H2 é igual a C vezes seno de beta. Certo? Como isso é igual a H2 e isso é igual a H2, o que eu posso afirmar? Posso afirmar que isso é igual a isso. Daí a gente chega aqui, né? Que B seno de gama é igual a C seno de beta. Ok? E aí, né? Eu posso dividir ambos os lados por beta e ambos os lados por gama. E eu vou chegar na seguinte igualdade. B sobre seno de beta é igual, né, a C seno de gama. Só que lá em cima, gente, lá em cima, a gente sabe que B seno de beta é igual a seno de alfa, certo? Isso tudo, por fim, implica que A seno de alfa é igual a B seno de beta, que é igual a C seno de gama. Então, essa é a primeira demonstraçãozinha aqui envolvendo, né, lei dos senos, ok? Então, com isso, a gente faz a prova 1 e logo mais, né, daqui a pouquinho, eu já faço um segundo vídeo mostrando uma segunda forma de provar esse mesmo resultado, tá? Então é isso, pessoal. Espero que ajude vocês aí e que vocês estejam aproveitando, né, esse curso não, essa sequência de vídeos aqui, mostrando algumas demonstraçõezinhos de alguns resultados que muitas vezes não são provados no ensino médio, o que é uma pena, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.